Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você vai ver esse vídeo, né? Boa madrugada, não sei. Bom início de noite. Nós vamos continuar então o nosso estudo sobre a epístola, né? A carta de Paulo aos Filipenses. E hoje nós vamos continuar a partir de onde a gente parou, que foi o versículo 2, né? Nós começamos pela saudação, né? Onde ele fala: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Hoje nós vamos seguir aqui, onde Paulo diz: dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês, em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês, no profundo afeto de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Eu vou parar por aqui a leitura, porque senão a gente vai falar sobre muita coisa e não vai dar tempo, tá? Então, nós começamos hoje a ver então as ações de graça do apóstolo Paulo, os agradecimentos que ele faz de forma escrita para as pessoas, os irmãos que estão na cidade de Filipos, tá? Então a primeira coisa que ele faz, ele começa a falar das suas alegrias, né? Após a introdução, ele fala dos sentimentos, ele fala muito sobre alegria. Em outras palavras, ele lembrava dos irmãos em Filipos com muita alegria. E isso me faz lembrar aquele texto que está lá em Lamentações, que Jeremias escreveu em Lamentações, capítulo 3, versículo 21, onde ele diz: todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Então, nesta passagem, se dão os verdadeiros sinais da vida cristã, que mesmo estando passando por tribulações, existe a alegria. Leia a carta de Filipenses procurando por expressões de alegria. Você vai se surpreender com a quantidade de vezes em que Paulo ele fala sobre alegria nessa carta. Já no versículo 4, a oração é o motivo de alegria, né? Isso acontece porque durante a oração, em que nós experimentamos sentimentos de amor, alegria, compaixão, acontece uma liberação no nosso corpo de duas substâncias, serotonina e dopamina. Essas duas substâncias, elas são neurotransmissores. Dessa maneira, quando você ora, você começa a produzir dentro de você substâncias que vão te fazer bem, que vão mudar você. Isso vai de acordo ao que nós entendemos como oração, porque a oração, ela não vai mudar Deus. A oração, ela vai nos mudar. Deus, ele é imutável, ele não muda. A gente tem até algumas parábolas de Cristo em que ele sugere que na nossa oração nós vamos conseguir alcançar um lugar em que Deus vai olhar para nós e vai falar: tá bom, vou fazer o que você está me pedindo, né? Mas o caráter de Deus, quem Deus é,
Isso é imutável, é inabalável, isso nunca vai mudar. Então, a oração, o que ela faz conosco? Ela nos transforma. A oração não vai mudar a essência de Deus, a oração vai mudar quem nós somos. Então, a oração, por que a oração, a ação de graças, ela é um motivo de alegria? Porque ela libera essas substâncias dentro de nós e ela faz com que a gente comece a se sentir melhor, né? Faça uma experiência, não faça essa experiência, esquece essa ideia. Mas se a gente ficasse 2 semanas sem orar, a gente começa a se tornar pessoas insuportáveis, a gente começa a se tornar pessoas difíceis de lidar, a gente começa a se tornar pessoas pesadas, sabe? Porque a gente para de liberar isso dentro de nós, dentro do nosso corpo, dentro do nosso ser natural, tá? Não é nem algo espiritual, é algo natural. Então, por isso que a oração, ela faz com que o nosso corpo se torne bem, ela faz com que a nossa mente se torne alegre, nós ficamos felizes quando oramos. Outro tema que o apóstolo Paulo fala aqui nesse início de carta é sobre a cooperação, né? Ele fala ali, pela vossa cooperação. Então, existe uma alegria onde os cristãos, eles são unidos, né? Como cantou o salmista lá no Salmo 133, no versículo 1, né? Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Existe uma diferença, todo mundo sabe esse exemplo, né? Mas eu vou citar aqui só porque faz parte mesmo. Existe uma diferença entre união e unidade, né? União é você colocar um monte de batatas dentro de uma panela. Isso é união. E unidade é você amassar essas batatas e elas virarem um purê de batata. E quando você faz um purê de batata, você não consegue mais remover uma batata ali de dentro, você não consegue mais perceber quem é quem ali. Você não diferencia mais uma batata da outra, porque todas se tornaram um purê de batata. Enquanto as batatas estão dentro da panela, mas cada uma ainda na sua identidade particular, a batata pode sair, você pode pegar e você consegue perceber quais são. Isso é união, porque estão todas no mesmo lugar. Mas não é unidade, porque não estão todas juntas, cooperando da mesma maneira. Então, essa unidade, ela torna o ambiente cristão um ambiente de paz, um ambiente de alegria. E não há paz para ninguém quando relações humanas se rompem. Ninguém consegue viver em paz quando está de mal com algum irmão ou alguma pessoa. Não que uma pessoa que não... vocês entenderam, né? O coração do cristão, ele não consegue ficar em paz enquanto ele está com alguma dificuldade de relacionamento com outra pessoa. O coração do cristão, né? O Espírito Santo, ele vai ficar te trazendo à memória aquela situação para ser resolvida, para ser conversada, para ser corrigida. Trazendo isso para uma realidade de igreja, não há nada mais bonito que uma família intimamente unida pelo amor e uma igreja cujos membros vivem unidos porque são um em Cristo Jesus, o seu Senhor. Somente em Cristo nós podemos viver a perfeita relação humana, que é um mandamento, inclusive. Um mandamento dos quais o próprio Jesus resumiu toda a lei. Quando ele foi perguntado a respeito dos principais mandamentos, a respeito da lei, né? Foi aquela pergunta assim, olha, mestre, o que você tem a dizer sobre a lei, o resumo da lei? E ele disse, olha, o resumo da lei é o seguinte, ame a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Nisso resume-se toda a lei, todos os profetas. Então, amar o próximo não é só uma opção. Amar o próximo é demonstrar que você entendeu o que Cristo ensinava. Porque o próprio Cristo disse, aqueles que me amam obedecem os meus mandamentos. Então, se você obedece os mandamentos de Cristo, você é um servo de Cristo.
E você não vai encontrar um livro escrito há 2000 anos atrás com o título Os Mandamentos de Cristo, porque ele não lançou nenhum livro naquela época. Ele não tinha nenhum canal no YouTube. Eu ia falar gravou CD, mas gravou CD é coisa de velho, né? Hoje em dia já é coisa de velho. Então ele não tinha um Twitter, alguma coisa assim que ele postava as suas ideias. Ele não lançou um curso, como me obedecer. Ele falou. Então você tem que prestar atenção em tudo que Cristo falou. E quando ele diz, aquele que me ama obedece aos meus mandamentos, é o que ele falou. É os mandamentos dele. Então quando ele resume toda a lei em 2 mandamentos, e vamos focar aqui no próximo, se você não cumpre esse mandamento, você está desobedecendo o que Cristo ensina. Se você não ama o seu próximo nesse nível de compaixão e de amor, você está desobedecendo aquilo que Cristo ensinou. Um outro ponto que ele fala é sobre o sacrifício, né? Ele fala ali no versículo 6, estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Há aqui uma linguagem grega, tá? E eu vou ler bastante aqui nesse ponto para não esquecer nada. Paulo ele escreve em grego, né? Como todos vocês acredito saibam. E quando isso é traduzido para o português, a gente perde algumas coisas. Então, aqui Paulo está utilizando uma figura de linguagem e ele está utilizando 2 palavras em grego muito importantes, que ele começa falando sobre enarkestai, e depois ele completa com a expressão grega epitelen. Ambos são termos técnicos para indicar o começo e o final de um sacrifício. Tá? Você pode ver que ali no texto em português não tem nada sobre sacrifício, né? No sacrifício grego havia um rito inicial em que se acendia uma tocha, tá? Uma tocha com fogo, né? E essa tocha, ela ritualmente, ela era apagada, né? Ela era submersa dentro da água, porque eles acreditavam que dessa maneira a chama, o fogo, purificaria a água e a água purificaria o fogo. E depois essa tocha apagada, né? Ela era aspergida então sobre o sacrifício, para que o sacrifício fosse tornado puro. Lembrando que eu estou falando de uma cultura grega, tá? É um sacrifício da cultura grega. A partir desse momento vinha um momento chamado eufemia, que era um momento de silêncio total, em que as pessoas falavam consigo mesmo, com o seu Deus. E finalmente era trazido uma cesta de cevada, alguns grãos eram esparramados ali sobre o sacrifício, né, ao redor, no piso. E o termo técnico para isso era o que Paulo falou, enarkestai. E o verbo que completa todo o sacrifício, que finaliza esse serviço, que ele também usa nesse versículo 6, é epitelen. E Paulo usa para completar o texto aqui. Então, toda a frase que Paulo redige para as pessoas que moram em Filipos, e eles entenderam exatamente dessa maneira, mas a gente não consegue entender dessa maneira, move uma atmosfera de sacrifício. Então, as palavras e as imagens sacrificiais, quando eles estavam lendo esse texto, eles entenderam dessa maneira. Agora, a gente não consegue entender porque foi traduzido para o português, e na nossa cultura ocidental não existe isso, né? Então, a gente perde essa profundidade do texto. Então, o que Paulo está falando? Ele considera a vida cristã como um sacrifício preparado para oferecer a Jesus Cristo. Porque todo sacrifício ele era oferecido a alguém, certo? Então, ele considerava a vida cristã como um sacrifício preparado para ser oferecido a Jesus Cristo. E essa mesma figura de linguagem, esse mesmo exemplo, nós vamos encontrar onde Paulo escreve aos Romanos, né, no capítulo 2, ofereçam os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e aceitável a Deus. É o mesmo contexto que ele usa, de uma forma um pouco diferente. Então, resumindo o que Paulo fala aqui no versículo 6, a nossa vida cristã, ela deve ser um sacrifício oferecido a Jesus Cristo. E quando a gente lê em português, a gente não consegue perceber isso, né? É um texto muito bem traduzido, obviamente, né? Aquele que começou a boa obra, ó, começou, tá? Lá no grego eles entenderam, alguém preparou um sacrifício. Há de completá-la, alguém terminou um sacrifício.
até o dia de Cristo Jesus. Então eles entenderam dessa maneira que estava sendo preparado um sacrifício e que ele vai completar esse sacrifício. E aí sim, oferecido em perfeição a Jesus Cristo. Amém? Outra coisa que é dito aqui no início da carta de Filipenses é falado sobre a comunidade cristã, né? E hoje fala-se muito em viver em comunidade, viver em comunidade. E nesse texto, nós vamos, nesses poucos versículos iniciais de Filipenses, nós vamos encontrar algumas dicas, vamos chamar assim, alguns exemplos e tópicos de como viver uma vida cristã em comunidade. Primeiro, os cristãos, eles são participantes da graça. Todos têm sua parte no dom comum da graça de Deus. São pessoas reunidas entre si porque têm uma dívida comum com a bondade e a graça divina. Então, o que nos reúne é a graça. Todos nós participamos da graça. Essa graça que agora o pastor Luciano Subirá lançou um livro muito bom sobre a graça, tá? Fica uma dica aí. Eu até dei uma paradinha aqui para mostrar para vocês que livro é esse que eu estou falando. É esse livro aqui, ó. Luciano Subirá, Graça Transformadora. É R$ 29,90. Eu já comprei o meu, tá? Estou só esperando chegar. É um livro muito bom, pelo que eu já escutei ele falar sobre o livro. Mas vamos voltar aqui para Filipenses. Não estou ganhando nada para fazer propaganda desse livro, mas é um livro muito bom, tá? Então nós somos participantes dessa graça. A gente vive nessa graça, a gente é transformado por essa graça, a gente é modificado pela graça de Cristo. E nós não somos nada nem ninguém sem a graça de Cristo Jesus em nossas vidas. Amém? Os cristãos, eles também são participantes na obra do Evangelho. Nós não somos só participantes do dom da graça, mas também de uma tarefa, que é a promoção do Evangelho. Paulo usa duas palavras em Filipenses, quando ele fala a respeito do Evangelho, da graça, em conjunto, né, com a graça. Então ele usa a apologia, que significa defesa, que ele dá a entender que nós cristãos fomos chamados para sermos defensores da palavra, do Evangelho, da verdade de Deus, da graça de Deus. E uma outra palavra que ele utiliza é a palavra bebaioses, que significa edificação de dentro para fora, que é uma outra coisa que nós somos chamados para fazer também, que é edificar o nosso irmão, né? Construir algo juntamente com o meu irmão, ajudar ele a edificar algo. Nós somos chamados para essa edificação, nós somos convidados pela graça de Cristo a praticar o bebaioses, que é eu pegar o meu irmão e falar, olha, vamos construir algo junto, né? Vamos nos edificar junto. Olha, eu li esse texto e eu entendi isso. O que você entendeu sobre isso? Né? Nós temos parado de conversar sobre as verdades de Deus, nós temos parado de conversar sobre a palavra de Deus, e a gente fala sobre tudo quando a gente se reúne, e a verdade é que a gente fala muito pouco sobre as coisas de Deus. A gente fala sobre vários temas, vários assuntos, e a gente tem conversado pouco sobre a graça, a gente tem praticado pouco essa edificação entre nós, essa edificação de dentro para fora. Lembrando que a palavra eclésia, né, ela tem esse sentido de homens e mulheres que se reuniam num lugar e depois eles levavam uma solução para fora. Então a edificação, ela começa de dentro para fora. Então que dentro do nosso ministério, né, dentro do nosso pequeno grupo, que a gente consiga nos edificar e levar essa solução, essa edificação da graça para fora, para os outros também. Outra coisa é que os cristãos são participantes, eles são participantes dos sofrimentos pelo Evangelho, né? Com certeza dá para entender ali no início da carta que Paulo, depois que ele saiu ali de Filipos, né, depois que teve todo aquele problema judicial, vamos chamar assim,
as pessoas que ficaram ali em Filipos e que tinham aceitado a palavra do evangelho, elas tiveram problemas. Com certeza elas foram perseguidas porque elas aceitaram os ensinamentos daquele judeu que veio viver com eles e começaram a divulgar isso, a falar sobre isso, a pregar o evangelho, né? A casa de Lídia se tornou a igreja, a primeira igreja em Filipenses. Então as pessoas se reuniam ali e com certeza elas foram participantes dos sofrimentos pelo evangelho. E olha, falar hoje sobre sofrer pelo evangelho é quase, corre-se o risco quase de se levar um tapa na cara, porque as pessoas não aceitam que nós podemos sofrer pelo evangelho, nós podemos ter dificuldades pelo evangelho. Nós podemos ter, sim, passar por situações difíceis devido ao Evangelho de Cristo. Como eu já vivi muitas fases da igreja cristã, né? Eu aceitei Jesus faz 20 anos. Então eu passei pelaquela fase em que a gente ia para a igreja de terno e gravata, né? Não tenho nada contra quem ainda vai hoje para a igreja, mas eu saí desse lugar, mas eu passei por essa fase. E eu passei pelaquela fase em que a igreja ela era discriminada. E quando 20 anos atrás, não parece tanto tempo, mas 20 anos atrás você passava pela rua indo para a igreja com a Bíblia, você era xingado, as pessoas riam de você, né? Falavam de você pelas costas, você sofria, cara, 2 décadas, né? Imagina quem aceitou Jesus 5 décadas atrás, né? Que foram os meus antecessores e os antecessores de vocês. Então, nós podemos, ainda nos dias de hoje, sofrer pelo Evangelho. Ainda existem lugares nos dias de hoje na Terra em que você aceita Jesus e você assina um decreto de morte. Você sabe que você vai morrer. Então, ainda essa palavra de sofrer pelo Evangelho, ela ainda é válida nos nossos dias e ela ainda pode acontecer. Mas o legal é que Paulo transforma isso numa questão de alegria. Ele não fala isso assim de uma maneira depressiva. Eu estou sofrendo pelo Evangelho de Cristo. Oh, meu Deus, eu não tenho plano de saúde, eu não tenho 13º. Não, ele não coloca dessa maneira. Ele sempre traz em Filipenses um foco de alegria pelo passar, pelo que ele está passando. Né? Como o texto de Jeremias, né? Trazer a memória, sabe? Não, por que eu estou passando por isso? Por quê? Por que eu estou vivendo isso? É pela graça de Cristo. Eu passo por essa situação pela graça de Cristo. E finalmente, no versículo 8, ele fala sobre a participação em Cristo, né, em que nós somos participantes de Cristo. No versículo 8, Paulo usa a expressão muito, muito bonita, muito linda. Ele fala, eu os amo com o íntimo amor de Jesus Cristo. E essa palavra íntimo, ela é uma palavra grega um pouquinho difícil de falar, mas que em português ela pode ser traduzida como vísceras, que é a palavra splachna, tá? Splachna, é mais ou menos isso, tá? Essa palavra ela significa o quê? O interior, né? As vísceras, que eles entendiam da seguinte maneira, tá? Que seria o coração, o fígado, o intestino superior e os pulmões. Então, quando eles liam a palavra splachna, eles entendiam isso, que era essa parte aqui, tá? Que para os gregos era onde as emoções estavam, no interior, nas vísceras, nos íntimos, né? Por quê? Porque naquele tempo eles colocavam a mão no coração e eles sentiam algo. Eles colocavam a mão aqui no intestino superior e sentiam algo. Então eles pensavam, opa, aqui tem alguma coisa, né? Às vezes o coração acelera, às vezes ele diminui. Então aqui para eles era o centro das suas emoções. Então quando Paulo usa essa palavra íntimo, splachna, ele é de propósito, né? Ele, olha, é aqui no íntimo que eu amo vocês. É aqui no meu interior que eu amo vocês. Então, o que Paulo quer dizer aqui é o seguinte, se a gente fosse parafrasear, né? Como fala ali de pulmão, de coração, ele está dizendo assim, eu suspiro por vós, né? O meu respirar, o meu suspirar é por vocês. Com a mesma compaixão, né? Com a mesma paixão de Jesus Cristo, eu os amo como Jesus os ama. O amor que Paulo sente para com seus amigos cristãos
é o mesmo amor que Cristo amou a igreja. Cara, é lindo demais isso. É lindo demais. É lindo demais. Esse é o amor que a palavra de Deus ensina. É um amor de amar como Cristo ama. Não é um amor eros, né? No grego eros. Não é um amor erótico. É um amor acima de qualquer coisa. Acima de tudo. É um amor que faz você respirar o sentimento, porque está aqui no íntimo. É um amor que faz você não olhar mais para os seus interesses. É um amor que não faz mais você pensar em você mesmo, mas é um amor que faz você pensar no seu próximo. É sobre esse amor que Paulo está falando no versículo 8. Eu os amo com o íntimo amor de Jesus Cristo. Foi assim que Jesus amou, e é assim que ele nos convida a amar. Dessa maneira interior, dessa maneira de respirar, dessa maneira profunda. E que não é o amor normal. É um amor anormal mesmo, é um amor fora de controle. É um amor que faz você se preocupar o tempo todo com o seu próximo. É um amor que faz você edificar o tempo todo o seu próximo. É um amor que você faz com que você olhe para as preocupações, que olhe para as dificuldades, que olhe para os anseios e entenda, não, eu estou vivendo na graça. Eu estou na graça. Eu sou participante da graça. Eu amo como Cristo ama. Eu vivo como Cristo viveu. Por isso eu me alegro, mesmo em ser algemado, né, como foi o caso de Paulo. Eu me alegro em ser perseguido, porque eu tenho vocês, eu tenho os meus irmãos. É isso que ele está dizendo aqui no começo. Eu tô preso, eu tô passando por um perrengue, eu tô numa dificuldade terrível, mas eu tenho vocês. Eu tenho os meus irmãos. Quando eu lembro de vocês, eu me alegro. Quando eu lembro de vocês, eu fico feliz. Esse é o amor que Cristo ensina. E eu quero convidar você. Viva esse amor. Pratique esse amor. Seja o amor de Cristo na terra. Amém? Deus abençoe.